E já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, por sua audiência. É bom demais estar com você. Hoje falando sobre homeopatia. Desbravando a homeopatia, entendendo, decifrando os códigos aí da homeopatia. Conosco, um dos maiores especialistas que esse planeta tem, o Dr. Marcos Paulo Oswald. Ele é homeopata e também especialista em medicina ortomolecular. Doutor Paulo, eu vou assim fazer uma pergunta dentro da sua especialidade. O que é, muita gente vai dizer, o que é medicina ortomolecular, doutor? A ortomolecular é a especialidade, é a área da medicina que corrige a bioquímica das células, como as células funcionam, seja de qualquer órgão que for. Okay. Né? Então, trata-se, na ortomolecular, trata-se ministrando nutrientes minerais, enzimas, aminoácidos, vitaminas, para que tudo funcione bem e melhor no Aí organismo. vocês vão fazer uns exames, fazer alguns pedidos para ver se a célula realmente está boa. Exatamente. Na medida que as deficiências vão regular. Uma das grandes chaves da medicina ortomolecular é o tanto de radicais livres que o organismo produz. O radical livre é a ferrugem do ser humano. Olha só, gente, a medicina ortomolecular, só para entender o tema. Né? O assunto de hoje, gente, é homeopatia. Ô, doutor, eu terminei o bloco passado falando sobre plantas, se toda planta é homeopática, enfim, aqueles chazinhos que a gente faz, enfim. Nós preparamos um vídeo, nós queremos convidar o senhor e quem está em casa a acompanhar sobre homeopatia e fitoterapia. Depois eu gostaria que o senhor comentasse. Vamos lá. Muitas pessoas perguntam qual a diferença entre a fitoterapia e a homeopatia. Uma planta, quando ela é usada visando só a parte química da planta, então ele só é apenas um fitoterápico. Então são as substâncias dessa planta que vão atuar quimicamente, bioquimicamente no nosso organismo e vai promover a cura. E é como se fosse na alopatia. Então, ele vai curar um efeito que está no organismo. Por exemplo, você vai tomar um antidiarreico, você está com diarreia. Você vai tomar chá de folha de goiaba. Ela vai fazer o efeito antidiarreico. Né? Então, ele está, como a alopatia, combatendo um efeito, colocando uma substância que vai eliminar aquele sintoma, indo contrário ao que você está sentindo. Então, se você está com diarreia, um antidiarreico. E na homeopatia, você vai usar um remédio, por exemplo, que você vai ajudar, pela lei dos semelhantes, né, que é um medicamento que foi diluído, testado, que foi preparado homeopaticamente, que ele em pessoas saudáveis que não estão com diarreia, se esse remedinho você toma, ele vai provocar diarreia. E dando para pessoas que estão com esses mesmos sintomas que foram provocados numa pessoa saudável que experimentou esse medicamento, ele vai curar. Então, é bem diferente a abordagem entre fitoterapia e homeopatia. Muito bem a matéria. É isso mesmo, doutor? Tá? Explicação? Muito bem explicado, exatamente isso. Né? O medicamento fitoterápico, ele é natural, geralmente de ervas, onde se utiliza o princípio ativo que contém naquela erva. Ou seja, a substância que está lá, esquentada, inalada, tomada, etc., é como se fosse uma pílula que a pessoa está tomando, exatamente. Como se fosse alopático. Só que sem manipulação farmacêutica. Farmacêutica, química, né? Natural, mas natural. O princípio é o mesmo, o efeito é o mesmo, a tipo sequência é a alopático, mesma. Sim. O homeopático já não. Não. Vai mudar a configuração, né? Sim, ele estimula o organismo para o organismo se reorganizar, corrigindo aquele problema. Agora, doutor Marcos, quando a gente passa no médico, né, primeira coisa o médico analisa, etc., avalia, conversa, etc., mas de repente vai começar a pedir uma bateria de exames, né? Geralmente um hemograma, exame de sangue, etc. Na homeopatia, por exemplo, eu vou passar com o senhor homeopata, o senhor vai me pedir também uma bateria, Frei, faz assim uma bateria de exame de sangue, disso aqui, também? Pela característica própria da homeopatia, consegue-se dispensar muitos dos exames. Então, pedimos exames sim, quando a gente quer saber em números o que está acontecendo. A pessoa tem algumas características que pode ter um princípio de um diabetes.
Então, você vai lá e pede uma avaliação de glicose, ou pode estar com uma anemia que não é aquela exagerada, sutil, então você pede um hemograma e coisa assim. Pode se pedir exame, sim. Mas a maioria, a grande maioria deles é dispensável, porque a gente pega a totalidade de sintomas. Interessante. Agora, eu fiquei pensando, olha que interessante, assim, vendo o senhor falar e a nossa farmacêutica lá, nossa amiga que deu o testemunho no vídeo, interessante essa questão da semelhança. Você testa o medicamento em uma pessoa sadia. Sim. Uma pessoa sadia. Ou seja, é o caso da diarreia, muito, muito interessante. A pessoa tomou aquele medicamento homeopático, vai despertar nela um quadro de diarreia. Ela estava sadia, não tinha nada. Isso. Vai despertar nela um quadro de diarreia. Ok. Aí ela começa a ter diarreia. Uhum. E aí ela vai ter que tomar um remédio? Como é que é? Ela tem diarreia. Como curar aquela pessoa que estava sadia? Eu dou o remédio de novo para ela? Se ela estava experimentando o medicamento, se ela provocou experimentalmente, basta suspender que ela desaparece. Desaparece. Desaparece Agora, muito rápido. Aí, ok, desaparece. Então, esse mesmo remédio que foi testado numa pessoa sadia, que provocou diarreia, eu vou usar agora numa pessoa que tem diarreia. Exatamente. E ele vai fazer o efeito Porque contrário. chega com uma história assim, não sei o que aconteceu, o que eu comi, eu estou com diarreia. Aí você vê as características e identifica qual medicamento da homeopatia que produz uma diarreia semelhante àquela. Agora, doutor, eu estou fazendo, olha que interessante, eu estou fazendo as perguntas assim, olha, a pessoa que testou, eu sou sadio, no seu pé, eu falei, testa esse remédio para mim, mas vai me produzir o quê? Vai produzir diarreia, né? Ah, não, doutor, eu não vou tomar, né? Ou seja, e aí, as pessoas são voluntárias na testagem desses... Sim, são voluntárias, elas não sabem o que estão tomando, nem o que vai produzir. Ah, é? E o que está dirigindo e fazendo a conexão com os experimentadores também não sabe o que esperar daquilo. As pessoas vão relatar espontaneamente o que lhes aconteceu. Olha que interessante. Né? Desde ter diarreia, ter muita diarreia, ter dor de cabeça, ter insônia, ficar agitado. Então, assim, então nunca se testa num só. Testa sempre num grupo. E é a estatística que vai trazer claro, e de esse volta. grupo está sendo acompanhado, ou seja, sendo testou, acompanhado. Deu o medicamento, a pessoa viajou lá para outro estado e já viajou doente. Não é, está ali pertinho. Tá, Tá. sim, aliás, exclui-se aquilo que sai dos parâmetros de controle, né? Isso é uma característica científica, de medicina científica. É muito interessante, porque, olha, essa é a maravilha, essa é a grande revolução, ou seja, testa em quem está ação, deu efeito, já sei que é para aquele efeito. Então, agora, a pessoa que está doente, que tem aquele problema, eu vou dar o medicamento homeopático e lá vai ser curada, porque vai tratar a base, a raiz, né? Isso é muito interessante. A gente também tem um outro vídeo, aí eu citei aí, doutor, que, poxa vida, né? Aliás, antes de chamar o vídeo, vamos explorar um pouquinho mais essa questão da fitoterapia. Então, aquele chazinho que a pessoa está tomando, enfim, que está lá com dor no estômago, vai tomar aquele chá de boldo, está lá que isso aqui está estressado, tomar chá de camomila, ele não é homeopático, ele só vai fazer o efeito curativo. Sim, né? Sim, pode ser curativo, mas é bem circunscrito e limitado. Agora, a origem, doutor, assim, quando a gente pega um medicamento lá, uma pílula, uma drágia daquela lá, uma pílula, lá tem composição. De onde é que é tirado a base, né, do homeopático? É da planta? É da onde que vem? Doutor? Não. Da pedra, dos minerais? Pode ser de origem vegetal, de origem mineral e origem animal. Olha. Né? Pode ser de substâncias que não se enquadram em nenhuma dessas, uma substância química, por exemplo. Porque no processo de diluição e dinamização, aquela frequência que a gente colhe é uma antifrequência da matéria. Por isso que ela neutraliza, por isso que ela apaga a doença que aparece. Olha que interessante. Então, ou seja, a fonte é a mesma, só o modo de trabalhar é diferente. Sim. Então, e também pelo processo de diluição sucessiva e altas diluições, é possível utilizar essas substâncias que são tóxicas, que são venenosas inicialmente, e na homeopatia elas ficam totalmente inócuas. E quando você fala de diluição, é sempre água e álcool. Água e álcool. Ou Sim, tem outro processo? As diluições sempre são em água e álcool. É possível fazer em soro fisiológico, alguma coisa assim, mas a frequência não se retém por muito tempo. A água e álcool são eficazes. São mais eficazes, processo, né? sim. Desculpe, aí depois que preparou em água e álcool, aquela água e álcool ela pode impregnar glóbulos
ou pastilhas de lactose. Olha Então, só. são outras vias medicamentosas. Gente, você tem a sua pergunta, está fazendo a sua pergunta, vai escrevendo. Eu estou tirando todas as minhas dúvidas, porque eu quero entender, porque sempre tem dúvida assim, porque a medicina hoje, a sociedade empurra para a gente tomar aquele remédio de tradicional, de alopatia, né? Mas aí a homeopatia a gente está entendendo para poder assim usar, porque os efeitos são diferentes, assim, o tratamento, a perspectiva é diferente, a conduta é diferente, isso é maravilhoso de entender. Eu citei também para o doutor Paulo, né, esses florais, doutor, assim, tem até catálogos, etc. Tem para tosse, é para depressão, é isso, aquilo, usa aqueles florais, aquelas gotinhas. Eu perguntei para o doutor se esses florais também são homeopáticos, né? Nós preparamos uma matéria, gostaria de quem tem casa assistir também, para o doutor Marcos aqui comentar. Vamos lá. A diferença entre homeopatia e florais é que ambas são terapias que utilizam do poder curativo energético das plantas. E no caso dos florais, o processo de preparo é diferente. Foi criado por Dr. Eduard Bach em 1934, mais ou menos, nessa época, e ele também era um médico homeopata que ele começou a pesquisar a energia curativa das flores. E o processo de preparo de uma essência floral é diferente, né? As pétalas de flores, as flores, são colocadas num recipiente de vidro com água cristalina ou em fervura com água mineral, e ele é deixado assim por umas 3 horas no raio de sol, para que a parte energética curativa das flores passe para a água. Essa água ela é conservada, colocada brande, né, o conhaque, e é diluído mais uma vez só. Só que no caso dos florais, a gente não dinamiza, a gente não energiza. Apenas essa energia que passou das flores para a água, ela é conservada em brande, no conhaque, ele é guardado em vidrinhos, estoque, e no momento do uso, para você preparar a solução em uso, nós misturamos, diluímos algumas gotinhas para a pessoa tomar. Aí, portanto, a diferença entre os florais de Bach, né, e a homeopatia. Esses florais, doutor, assim, para a gente até, a sua opinião, a pessoa compra um frasco de floral, aí tem até o desenho na tela aí, né, o floralzinho assim, o vidrinho, aquelas conta-gotinhas, etc. É para a pessoa, para o indivíduo, para aquela pessoa, né, individualmente, personalizada, ou a família inteira pode tomar, doutor, aquele mesmo frasquinho? Sim, o floral ele já não é tão individualizado, ele é mais para... Pode ser coletivo? Coletivo. Entendi. Sim. E ele traz uma frequência sutil, também é energético, não tem amplificação ou não dessa energia, porque ela como a farmacêutica disse, ela é colhida direto das flores originais e reservado àquela frequência, que em geral é compatível para correção, especialmente de alterações do emocional da pessoa. A gente está ouvindo o doutor e a nossa amiga da tela aí, energia, o princípio energético, Aí eu quero perguntar, doutor, assim, tem muita gente que a gente ouve falar para isso, assim, use aquelas pedras, né? Aquelas pedras são energizantes, etc. E a pessoa coloca na testa, no corpo, coloca nas costas, esquenta um pouquinho, porque sai energia. Isso, esse conceito energético é um conceito também homeopático, não? Não, isso é uma evolução da medicina quântica. Entendi. Né? Então, assim... É outro departamento. É outro departamento no qual a homeopatia pode se inserir. Né? Porque, assim, até a década de 70, por exemplo, costumava-se usar a seguinte frase: no futuro, deverão existir equipamentos, aparelhos, que vão produzir essa frequência específica de energia sem precisar fazer a diluição sucessiva dos minerais.
Isso eu ouvi essa frase a primeira vez em 1979. Olha. Tempos depois, vim saber que em 1977 já existia esse aparelho, capaz de copiar e reproduzir a frequência. Entendi, olha que interessante. Então, ao invés de você pegar aquele exemplo que eu dei da Belladonna e triturar e diluindo de 1 para 100, de 1 para 100, de 1 para 100, sequencialmente, você coloca a planta Belladonna numa entrada, ele passa por um equipamento que copia aquela frequência, inverte aquela frequência e impregna nessa frequência numa água e álcool. Olha que interessante. Tornou-se um medicamento frequencial com frequência de Belladonna. Gente, olha quantas informações valiosíssimas estamos aprendendo aqui. Eu tenho perguntas chegando. Eu vou chamar o intervalo. Na sequência, eu vou perguntar para o Dr. Maxi uma consulta com um médico tradicional, a gente está acostumado. Como é que é uma consulta com um homeopata? O que acontece ali, viu? Tudo isso e muito mais, além da pergunta aqui da nossa amiga Rosana, nossa amiga Miriam Kinabe de Araranguá também. Daqui um pouquinho, então, a gente vai responder isso aqui, viu? A gente volta já só para você no Vídeo Saúde.